Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência. Boa noite a todos. Meus irmãos, é com grande prazer, né, e com grande satisfação que nós nos dirigimos aqui a essa casa, uma casa que já traz por si só um nome cativante, né? Uma casa que traz o nome do velho Chico, como eu costumo chamar, do Chico. Ela já é uma casa que por si só tem uma atração. Permite dizer que aqui é uma casa que, acima de todas, ou como deveriam ser todas, traz as características do Chico, que para nós são características que nos aproximam muito da possibilidade de crescimento espiritual, porque o Chico foi aquela pessoa maravilhosa que mas não deixou de ser humano e cheio de falhas como nós, né? Então, assim, quando nós conversamos sobre espiritismo, e eu costumo sempre falar em conversa e não palestra, né? Porque presumiria-se que a gente conhece muito sobre o espiritismo e talvez a gente conheça uma ponta muito pequena do que é um fiozinho do espiritismo. Nós sempre estamos acostumados a citar ou mencionar personalidades como Mahatma Gandhi, Madre Teresa e tantas outras personalidades, quando na verdade a gente teve aqui próximo da gente, humilde, funcionário público e, de uma maneira contraditória, o maior expoente do espiritismo conhecido, que foi o Chico. Então, assim, eu fico muito, do ponto de vista benéfico, envaidecido de poder citar, entre tantas celebridades de referencial de bondade, Madre Teresa, Gandhi, lembrar do Chico, né? Como nós, um errante, um tropeçante, que é o que eu costumo dizer, nós somos errantes, nós somos tropeçantes pela natureza e o nível espiritual em que nos encontramos. E que nisso nada tem de errado, porque a nossa caminhada é uma escola e ninguém dá passos tão largos que supere degraus. Se o faz, a queda se torna muito mais dolorosa, porque você desconhece algo da caminhada que era necessário. Pois bem, feito essa introdução em relação ao nome da casa e dizer por que eu me sinto tão bem, eu lembro que estive aqui trazendo um palestrante há muitos anos atrás, ainda estava sem janela e sem reboco, e eu fiquei feliz em ver que a casa vai evoluindo fisicamente, né? Porque espiritualmente já era naquela ocasião uma casa que se predispunha a um trabalho muito bonito, que é o trabalho proposto pelo Espiritismo. Sempre quando eu passo nas casas, ainda que por segunda, terceira vez, quarta vez, porque eu costumo regularmente fazer palestras em diversas cidades, sempre eu faço a mesma referência. E que referência é essa? Eu gosto de fazer a referência ao porquê eu entendo e eu me identifico espiritualmente com o Espiritismo. Por alguns aspectos bem claros e pontuais que eu entendo que os espíritas, os simpatizantes e os seres humanos deveriam ter como premissa. Primeiro, a liberdade de você procurar encontrar, seja sob o aspecto da religiosidade, sobre o aspecto da filosofia, ou mesmo sobre a capacidade
de analisar os fatos cientificamente, como reúne o Espiritismo esses três aspectos, ou sob qualquer fundamento, você terá a liberdade de encontrar Deus pelo caminho que você se sentir melhor. Então eu me lembro exatamente quando o Chico dizia o seguinte: olha, ainda bem que o Kardec fez referência dizendo o seguinte: fora da caridade não há salvação. Porque se ele tivesse dito que fora do espiritismo não há salvação, eu não seria espírita. O que é que ele queria dizer com aquilo? Ele queria dizer liberdade, porque o caminho é um só. As ideias podem ser diferentes. Na verdade, as ideias devem ser diferentes. Se as ideias não fossem diferentes, a nossa capacidade de crescimento ela seria muito restrita. Mas o objetivo deve ser um. E que objetivo é esse? O crescimento. É se melhorar espiritualmente e ter a capacidade de acrescentar aos outros que estão à nossa volta algo de bom. Então, também tem uma outra mensagem, da qual geralmente não se intitula, se diz autor desconhecido, que diz o seguinte: eu não me permito, não devo permitir que ninguém saia de minha presença sem que se sinta melhor ou sem que seja um pouco melhorado, coisa nesse aspecto. Eu acho que é por aí a filosofia espírita. A filosofia espírita ela tem por tendência a fazer com que a gente se melhore, mas antes de tudo a gente tem a seguinte reflexão: eu tenho a capacidade de no dia a dia interagir com o outro e eu tenho a responsabilidade de fazer com que o outro não saia de minha presença sem que ele se sinta um pouco melhor. Ainda que diante do quadro mais difícil, mais doloroso, mais angustiante, eu sou capaz de impactar o outro. E eu acredito tanto nisso, que tornei isso não só uma filosofia de vida, mas uma filosofia profissional. Eu entendo que no ambiente em que nós nos encontramos, você tem a capacidade de impactar positivamente o outro, levantar o outro, melhorar o outro. E é por isso que nós temos isso em diversos segmentos religiosos. Então, assim, a escolha é essa primeira premissa. Ninguém está obrigado a estar numa reunião espírita. As portas estão abertas. A outra coisa maravilhosa que o espiritismo nos traz e particularmente me atraiu foi a capacidade de me deparar com o espiritismo e poder afirmar, questionar ou reafirmar fatos, conceitos, preceitos sobre três aspectos: sobre o aspecto da religiosidade, o aspecto evangélico, sobre o aspecto filosófico. O que é filosofia? São os porquês. Mas por quê? E por quê? Mas por que a resposta disso é isso? Ou seja, indagar, perguntar, buscar. E por fim o aspecto científico, que é também para nós, no mundo em que nos encontramos, um referencial muito importante. Nós ainda ratificamos muito do nosso comportamento pela ciência. Então, por que não entender os aspectos de uma filosofia religiosa, como eu entendo que é o espiritismo, também através da ciência? E achei muito corajoso por parte de uma filosofia religiosa, que vem se codificar lá por aí dos de 1800, dizer que enfrenta a razão face a face. Você imagine só que hoje já não é tão simples nós nos depararmos numa conversa, numa troca de informações e dialogarmos com o outro utilizando alguns preceitos espíritas. A gente tem que ter cuidado com as palavras. E aí você imagina lá atrás uma filosofia que trabalha com o extrafísico, dizer assim: eu enfrento a razão, ou seja, a ciência, em qualquer momento e em qualquer parte, face a face.
eu não tenho o que temer. Ou seja, se tua ideia é me comprovar cientificamente, basta, como diz o Pequeno Príncipe, ter olhos para ver. Agora, o nosso estrito referencial de realidade ainda nos condiciona a não admitir determinadas coisas porque não é oportuno. E aí é um outro viés de conhecimento. Mas bem, feita essa introdução, a gente veio falar de um assunto aqui importantíssimo. E a responsabilidade é muito grande, porque dado o tempo que nós temos, que é o tempo de praxes para nossas conversas públicas, a importância dele é muito profundo. Então, assim, cada coisa que a gente comentar aqui, eu espero que fique como ponto de referência para reflexão, ou seja, fique ressoando na consciência de vocês. Que não todos, mas pelo menos aqueles pontos mais importantes. Primeiro de tudo, porque nós todos temos família. Né? Nós todos temos família. E aí, assim, que tipo de família esse cidadão está falando? Se eu sou órfão, se eu não tenho... A família aqui tida é a família que se reúne por laços de afeição. É a família que se reúne por vinculação afetiva, emocional. Dentro desse conceito de família, nós temos diversas outras famílias. Eu posso ter a família tida por consanguinidade, que eu costumo dizer que é aquela família que Deus nos impôs para que a gente aprenda a exercitar a tolerância, a paciência, o perdão e supere, inclusive, muitas vezes, histórias passadas. Então, é um dos tipos de família que Deus nos concedeu num sentido micro, ou seja, um subgrupo, porque família somos todos nós espíritos encarnados, nós aqui com o corpo físico, ou desencarnados, os que estão aqui fora da condição física. Mas aí dentro desse imenso grupo que a gente chama de família infinita, nós temos vários subgrupos. E um desses é a chamada família por consanguinidade, ou parentesco corporal. E aí eu costumo dizer que em relação a essa família, essa é aquela que faz o teste da paciência, da compreensão. Vocês podem observar que a família não tem melhor analogia da família do que com a sua própria mão. Uma mãe e um pai têm 5 filhos, cria com a mesma dedicação e o mesmo amor, utilizando dos mesmos preceitos morais, dedicando toda a atenção possível. No entanto, dada certa altura da vida, batem asas essas crias e cada um deles se comporta e dá origem a histórias totalmente diferentes na vida. E aí a mãe e o pai diz: minha Nossa Senhora, eu nunca vi filhos tão diferentes. Como é que fulano é assim e cicrano é assado? Não é assim? O Nazareno, Jesus Cristo, ele é uma sumidade não só porque é Jesus Cristo. Não só porque para nós, no orbe terrestre, ele é o maior expoente enquanto espírito aqui presente. Estejam atentos, não significa dizer que a nível de mundo, de universo, nós não tenhamos outros espíritos com a envergadura moral tão grande ou maior mesmo do que Jesus. Mas para nós, o maior referencial foi o Cristo. Eu costumo repetir que o Cristo, ele é tão importante que ele não foi, e assim chama o Evangelho, não foi um legislador burocrático. O que é isso? Ele não escrevia aquilo, ou não deixou que escrevessem, ou não escreveram sobre ele aquilo que ele mandou que fizesse. Pelo contrário, as pessoas escreveram sobre ele aquilo que ele o fez. Então, quando Jesus sobe para fazer, por exemplo, o chamado Sermão da Montanha,
né? Ele não fala de coisas que ele não tenha praticado. E é tão interessante que Jesus, quando vem falar de perdão, ele já tem perdoado de tantas formas que ele precisou explicar através de palavras para o povo daquela época por que perdoar era importante. Mas na maioria das vezes, Jesus primeiro agia para depois Jesus explicar. Ou quando explicava, imediatamente ele dava prova. Um exemplo disso, e aí Augusto Cury faz referência nas diversas obras que escreveu sobre Jesus, tem uma delas, se eu não me engano, é dito o grande psicólogo, ou o maior dos psicólogos, se referindo a Jesus Cristo. Ele diz o seguinte, que os conhecimentos daquele espírito eram tão grandes no campo da psicologia avançada, que Jesus, quando percebe a iminência de se despedir do corpo físico e transitar de volta para o plano espiritual de onde vinha, ele começou já dizendo aos apóstolos e às pessoas que o acompanhavam que era chegada a sua hora. Até porque um espírito daquele tinha conhecimento de início, meio e fim da tarefa que veio desempenhar. E aí ele já começa a perceber entre os apóstolos que havia ali, de uma maneira muito discreta, uma disputa de poder. Entre os apóstolos, Pedro se pronunciava como sucessor, ou seja, aquele que lideraria o grupo. Outro se levantava e dizia, por que você e não eu? Ou seja, Jesus já começa a perceber entre os homens que ele escolheu que havia divergências. Quando Jesus tudo o que queria é fazer com que aqueles homens aprendessem a amar uns aos outros primeiro naquele grupo. E por que Jesus escolheu aquele exercício com aquele grupo? Porque ele percebia que naquela sociedade, como na sociedade de hoje, o referencial de família universal era muito pequeno. Então Jesus escolhe lá 12 homens totalmente diferentes, como o quê? Aqueles 5 dedinhos, filhos daquele casal que eu dei o exemplo. Ele escolhe o Pedro, um camarada cheio de preceitos morais, mais duro, muito ligado às leis mosaicas, um camarada já com a idade avançada, um homem de respeito, mas escolhe também um Judas Iscariotes, de uma família tradicionalmente conhecida pela história de sofrimento na mão dos romanos, e que teve a família dizimada pelos romanos, por isso aquela revolta que o Judas trazia. Ou seja, quando Jesus escolhe o Judas, não houve surpresa alguma para Jesus Cristo, que em determinada feita Judas, por fraqueza, poderia proporcionar a entrega de Jesus aos romanos. Será que Jesus foi surpreendido com aquilo? Será que Jesus chora, como narram, no momento que Judas o aponta? Jesus chora porque está sendo traído? Ou Jesus chora porque sabia que o seu irmão Judas não iria suportar o fato de ter promovido a morte do Cristo? Jesus sabia quem era o Judas. Sabia tanto que, diante da angústia de Judas, em já estar pensando como proporcionar a entrega do Cristo e por que o Judas fez isso. Ora, Judas era um revolucionário. Judas lidava comprando armas que não prestavam mais, ou armas de segundo uso, para uma pretensa revolução contra Roma. Mas não encontrava nenhum motivo na sociedade, nenhuma personalidade que pudesse fazer o povo romano, pudesse fazer o povo da região se levantar contra Roma. Então aparece o Galileu, realizando alguns prodígios, e o povo seguindo. E começou o povo a amar o Cristo. Então o que é que Judas pensa? Olha, aqui nós temos o nosso revolucionário. Quando o Cristo comunica, não só para Judas, mas para todo mundo, que o reino dele não era aquele reino dali, que a revolução dele não era através de armas, e sim do amor, aquilo decepciona muito
as pretensões do Judas. E aí o que é que o Judas pensa? Olha, eu tinha duas formas. Eu poderia segui-lo, ele liderando uma revolução e a gente sair da opressão de Roma, ou eu poderia fazer diferente. Já que assim não vai ser feito, eu vou deixar que esse homem seja entregue e aí, esse povo não vai deixar que ele seja morto pelos romanos. Não deu certo. Tanto não deu certo que o Judas não aguentou, ceifou a própria vida. Então, assim, a gente começa a desmistificar algumas coisas. Porque, na verdade, o que é o texto bíblico? É a escrita de alguém que narrou para alguém, que narrou para alguém, que narrou para alguém. Porque a escrita era restrita a um grupo chamado escribas. E os escribas eram ligados ao grupo dominante da época. Então, escrevia-se o que era interessante. É por isso que nós temos dezenas de evangelhos guardados, chamados apócrifos, ou seja, sem assinatura, que não foram autorizados para serem publicados, porque não era de interesse. Mas bem, vamos continuar falando daquilo para o qual viemos aqui. Família. Jesus escolheu uma família para estar mais próximo. Ele escolheu 12 apóstolos bem diferentes e teve que ir disciplinando aqueles homens, tendo paciência com aqueles homens, conversando. Jesus não escolheu os melhores. Ele escolheu os mais difíceis. Ele escolheu os mais difíceis, sendo que ele tinha um amor enorme por todas as criaturas, inclusive por aqueles homens. Só para você pensar o que é uma capacidade de amar, qual de nós teria a capacidade de fazer o que o Messias fez, mostrando o que é o perdão? Porque de perdão, Jesus falou diversas vezes ao longo do ministério dele. Mas no momento em que ele estava em maior sofrimento, em maior abatimento moral, com medo. Porque o mais interessante é que quando nós pensamos na figura do Cristo, nós imaginamos que o Cristo veio para cá, revestido de poderes, tal qual um super-herói, e aí, tendo conhecimento de tudo. Se fosse dessa forma, seria muito simples passar pela experiência que o Cristo passou. O Cristo sentiu medo, se sentiu sozinho, tal qual qualquer um de nós. Qual era a diferença? Era a fé e o conhecimento e o engrandecimento espiritual que ele tinha. É tanto que na iminência de ser preso, ele se ajoelha e diz: Pai, se for possível... Ora, ele já sabia qual era a missão dele, mas mesmo assim ele pede ao Pai: se for possível, afasta de mim essa dor, isso que eu vou passar. Mas se não for, faça conforme a tua vontade. Né? Então ele também sentia todas essas angústias. Bem, falando em Jesus Cristo, ele é que nos introduz esse questionamento sobre o tema família. Família corporal e família espiritual. Certa feita, Jesus ele estava reunido com os apóstolos. E o que é que acontece? Os grupamentos civilizatórios, ou seja, as cidades naquela época, vamos assim dizer, as vilas, não tinham tão grandes distâncias assim. O que era uma problemática era o deslocamento, que era feito de pés, os calçados não eram apropriados, o sol era muito forte, e a água naquela época, é por isso que a água até hoje tem a conotação de vida, a água naquela época, em regra, era insalubre. E aí vem outra informação interessante. É por isso que se tomava tanto vinho. Não é porque as pessoas na época, não, todo mundo gosta de uma cachaçinha. Não. O que é que acontece? O vinho era a bebida que eles tinham, que podia tanto saciar a sede, como também era uma bebida para eles saudável, porque geralmente as vilas tinham pequenos poços e dali tanto se tirava a água de se consumir, como a água para dar para o animal. Só os comerciantes,
aquele segmento social que reunia mais condições, é que se tomava ali algumas fontes para sua propriedade. Mas a água não era uma coisa fácil de se encontrar. Do canto onde se bebia água, o animal parava e também tomava água. Então, as distâncias que se percorria com pouca água deixava o povo muito sofrido. E aí Jesus caminhou distâncias, mas distâncias que não foram, digamos assim, um messianato a nível de território nacional brasileiro, não. Nós tínhamos lá Mauritânia, nós tínhamos Betânia, ou seja, eram povoados relativamente próximos. E o interessante, as pessoas não conheciam assim, elas começavam a ouvir falar, porque Messias, profetas, apareciam sempre, mas aquele era diferente. E aí, quando ele começava a passar por esses locais, aí sim, ele passava a ser conhecido, e foi por isso que ele durou tanto tempo ainda. Durante a missão dele, ele durou tanto tempo ainda, sem que Roma fosse lá e o arrebatasse, né? Na verdade, primeiro ele incomodou as autoridades eclesiásticas. Depois foi que o poder executivo se incomodou por pressão dos eclesiásticos, que tinham muito poder. Mas o que é que acontece? Senão ele teria passado ali desapercebido muito tempo. Mas bem, reunido em uma determinada casa, num determinado local, muitas pessoas começavam a se aglomerar. Olha, o Jesus Cristo está aí, o Cristo, o Messias. E aí, aquelas pessoas se reuniam no local onde ele estava e ele falava por horas. Ele conversava por horas. E aí é bem interessante, porque nessa cena que eu vou narrar, dessa cena surge uma contradição que é usada muitas vezes como questionamento para nós espíritas, para nós simpatizantes do espiritismo. Bem, eu já fui questionado 2 ou 3 vezes a respeito disso. Sabendo que Jesus tinha retornado, Maria vai com João em direção ao local onde Jesus está conversando com as pessoas. E lá manda comunicar, através dos apóstolos, que a mãe dele e os irmãos de Jesus estavam lá para falar com ele. E Jesus, em público, quando é abordado, mestre, está aí fora tua mãe e teus irmãos. Jesus, em público, pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Aqui estão todas as minhas mães e todos os meus irmãos. A resposta que Jesus deu naquele momento pode ter doído em Maria, e certamente doeu, como muitas respostas que nós damos aos nossos pais, como muitas respostas nós recebemos dos nossos filhos e que machucam. Imagina só, Maria apreensiva, Jesus retorna, ela vai direto em encontro do filho e ele pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todos vocês que aqui estão são minha mãe e meus irmãos. Na verdade, a compreensão que está por trás disso, e ao que Jesus se referia, é que todos nós fazemos parte dessa que é a grande família universal. Todos nós somos mães, somos pais, somos irmãos uns dos outros. Alcançar essa compreensão é que é uma necessidade de exercício. Porque, não obstante o Espiritismo seja uma obra, no geral, maravilhosa de se estudar, e deve ser estudada, é por isso que nós temos a frase: amai-vos e instruí-vos, mas, acima de tudo, ela é prática. Porque a instrução sem o exercício, ela fica inócua. É um copo vazio, não mata a sede de ninguém.
E aí o que é que acontece? Até os apóstolos se surpreenderam com aquela resposta. Naturalmente, foi preciso que Jesus, nos momentos em que esteve com os apóstolos, esclarecesse ou demonstrasse o que ele queria dizer com aquilo. Em outro momento, Jesus encontrava-se na cruz quando Maria teve a oportunidade de chegar próximo. E Jesus, naquele sofrimento profundo, vê a mãe se prostrar aos pés dele e lamentar com a dor que qualquer mãe lamentaria vendo o filho naquelas condições. E o que é que Jesus disse para ela? Mulher, toma teu filho. João, recebe tua mãe. Outra pessoa que não tenha o objetivo de compreender as palavras do Cristo, no mínimo poderia dizer, é uma contradição um homem que fala de amor, caridade, virar para a mãe num sofrimento desse e dizer assim, mulher, ó, teu filho está aí. Na verdade, Jesus queria esclarecer que não se tratava ali, ele não estava demonstrando ingratidão de maneira alguma. Ele estava demonstrando para todas as criaturas que ele era irmão, era pai, era filho de todos. Essa é uma pretensa contradição simples de se explicar quando nós temos a identidade de família universal. Porque qual é a tendência? Qual é o nosso objetivo? É que nós possamos, num futuro muito próximo, nos tratar por irmãos, não só porque somos, digamos assim, impelidos por aspectos sociais. Por exemplo, eu me dirijo a um grupo religioso e ali, pela prática religiosa, eu trato o meu irmão de irmão. Mas, na verdade, por ele, eu não nutro o sentimento de irmandade. Então, nós ainda temos muito isso. Nós nos chamamos de irmãos sem nos sentirmos irmãos. Porque quando nós cruzamos, por exemplo, com uma pessoa drogada, bêbada, jogada na rua, machucada, se eu tenho a compreensão de irmandade, como é a irmandade entre os espíritos, eu não cruzaria por ela e a ignoraria. Porque se fosse o meu irmão consanguíneo, certamente eu iria acudi-lo. Certamente. Porque tem casos que isso não acontece. Mas em sua maioria, quem de nós não passaria pelo seu irmão ou pelo seu amigo mais próximo e não acudiria? Né? Mas a gente passa por uma outra pessoa, para nós é indiferente. Por quê? Porque nós não temos ainda a identidade de irmandade universal, de parentesco espiritual, não foi despertada em nós. Nós ainda temos aquele estrito referencial de que pai, mãe, filhos são aqueles que se relacionam porque nasceram e fazem parte do mesmo sangue. Até o direito já começou a evoluir nesse sentido. Já é possível se reconhecer a chamada paternidade afetiva. O que é isso? Eu tenho amor por um sobrinho que não é sobrinho, é o meu vizinho. E eu o trato como se fosse filho. E ele me trata como se eu fosse pai. E aí dessa relação existe um vínculo tão forte que eu o enxergo como filho. E eu quero que ele tenha direitos, como meus filhos têm. Então nós dois entramos na justiça e pedimos o reconhecimento da chamada paternidade afetiva. Porque o que eu quero demonstrar, através de papel, porque nós ainda precisamos de papéis, é que o nosso amor é tão grande que eu quero deixar algum conforto material também para ele. Então, assim, é necessário que eu faça isso para poder proteger o direito dele diante dos meus outros filhos. Mas já avançamos. Nosso conceito de família, por exemplo, no direito, já avançou e muito. Eu não preciso estar sob o mesmo teto.
e tantas outras repercussões que tem o conceito de família hoje. Mas bem, naquela oportunidade, Jesus só quis dar como referência o que seria a família espiritual em comparação com a família corporal. Então, no Evangelho tem uma frase muito importante. Ela diz assim: os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Claro. Por isso que os dedinhos, ou seja, os filhos, os irmãos, são diferentes. Porque tem que ser. Nós somos individualidades. Não obstante eu tenha nascido de minha mãe e de meu pai por concepção material, mas muitas vezes nós temos filhos tão avançados espiritualmente que vieram para o nosso auxílio, que vieram, na verdade, nos ajudar. Então eu acho que por uma questão de manutenção, de eu ter a condição de provê-lo, de eu ser o pai, e em função da condição de eu ser o pai, por si só, ainda que uma condição material, aquela condição já me dá um direito, conforme o Evangelho narra, honrar pai e mãe, basicamente, está ligado ao direito de que, olha, aquele espírito que se candidatou ou não a numa experiência física, lhe guardar, lhe gerar, dar a oportunidade para que você venha ao mundo, por essa condição, esta condição por si só já lhe garante que você o devolva o mínimo, mas o mínimo não quer dizer as migalhas do que lhe sobram, mas todo o conforto e o amor que você puder dedicar. Só por esta condição. Então, o que é que acontece? Nós temos filhos, e esses filhos, na verdade, são os nossos irmãos, que podem ter sido nossos pais, que podem ter sido nossos orientadores espirituais, ou são nossos orientadores espirituais. É preciso conceber essas individualidades. E principalmente porque a família, o parentesco corporal, é a escola primária para nós. Olha, vamos imaginar que nós somos parte de um grupo enorme, por quanto chamado infinito, uma família infinita. Mas dentro desse grupo existem espíritos que estão mais próximos uns dos outros, por causa de laços de afinidade, por causa de vivências anteriores, ou mesmo por causa de compromissos e laços antagônicos, prestações a serem pagas. É por isso que numa mesma família, muitas vezes espíritos relutantes em superar dificuldades no planejamento espiritual são postos embaixo do mesmo telhado. Porque assim raciocinam os mentores. Bem, não vai no natural, né? Vamos forçar. Vamos botar esses danadinhos agora na mesma família. Então, o espírito A, que não pode olhar para o espírito B, vai ser nada mais, nada menos do que o filho do espírito B. E aí, entre esses dois, pelo menos obedecendo à premissa de que entre eles deve prevalecer o honrar pai e mãe, e que durante a infância o pai e a mãe devem prover, espíritos que nem se olhavam vão ser obrigados pelas convenções sociais desse plano de provas e expiações a cuidar, mesmo que a gente sinta que existe entre eles certo antagonismo. Se eles aproveitarem a oportunidade, eles vão conseguir resgatar naquele momento ali. Quem sabe transformando laços anteriores de antagonismo em laços futuros de muito amor. Se não conseguirem, foi o que eu disse, a escolinha primária é o nosso estágio. E o que é que acontece quando um aluno repete? Ele volta.
volta e volta, porque aqui nós não temos progressão parcial. Aqui você volta para exercitar mesmo. E aí a gente vê irmãos que a gente chama gato e rato. Minha Nossa Senhora, esses meninos se odeiam. Se eu vir o rosto de lado, eles se atracam. Tem muito coisa de criança, de adolescente, tem, mas tem aqueles que vivem, se desenvolvem, se tornam adultos e depois da partida dos pais, em função de razões patrimoniais, eles só querem um motivo para se oporem. Por quê? Porque são espíritos que estão vinculados por histórias de antagonismo, de débito um para com o outro. Já tem irmãos, e hoje eu assistia numa programação da Eliana, achei muito bonito, eles mostrando umas filmagens, né, que são flagras, a mãe que chega para um filho, um menininho, e diz assim, seu presente de Natal, e entrega um pequeno presente para o menino, e o menino, quando começa a ler o cartão, tem escrito no cartão, você foi promovido a irmão mais velho. Aí ele pergunta para a mãe, é sério eu vou ter um irmão? Aí a mãe responde que sim. Ele se ajoelha, começa a chorar e agradecer a Deus. Eu conversando em casa, fiz a seguinte referência. Na certa, esse espírito que aí está, a nível de subconsciência, já esperava há muito tempo alguém que lhe era muito grato para vir exercer essa função de irmão. No seu subconsciente, o desejo era tão grande que ele já manifestava isso a nível de consciência. Ele só não sabia dizer por que queria tanto um irmão. E aí, quando a notícia vem, ele não aguenta e extravasa. Ele extravasa. E é muito bonito ver isso. Mas esse tipo, digamos, de convivência é a parte fácil. Não é assim que os mentores trabalham. Ah, eu vou reunir ela, Leandro, ele, porque eles vão conviver bem. Não é assim. Eles vão escolher de acordo com a necessidade de cada um, qual vai ser o grau de convivência, de experiência. Ah, não, aqui se a gente colocar na mesma família, é possível que a gente tenha um crescimento. Tudo é muito bem colocado diante das leis divinas. Mas aí, eu separei aqui para a gente concluir perguntas e respostas, porque eu acho muito didático, extraídas do Evangelho, sobre essa questão de família corporal versus família espiritual. E aí, vamos lá. 207 é a questão do Livro dos Espíritos. Os pais transmitem muitas vezes a seus filhos a semelhança física. Eles também lhes transmitem alguma semelhança moral. Olha, isso era acreditado nas sociedades mais antigas piamente. Quando alguém nascia com um problema físico, por exemplo, era dito que você não fez nada de mal não, certamente foi seu pai. Se não foi seu pai, foi seu avô. Eles creditavam uma espécie de karma. Então você era de uma determinada forma ou sofria com uma determinada enfermidade ou coisa do gênero, porque alguém na sua linha sucessória, tinha feito algo e aquilo era transmitido. Resposta dos espíritos: não. Uma vez que tem almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças há apenas consanguinidade. Então isso precisa que nós tenhamos isso como referência quando eu for refletir sobre a educação e o comportamento do meu filho, do meu irmão. Eu posso querer, através da admissão de que, porque nós somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe, o meu irmão se comporte igual a mim? Não, porque ele é um espírito diferente, com experiências diferentes, grau evolutivo às vezes bem diferente. Se eu não posso
exigir isso do meu irmão por consanguinidade, como é que eu vou exigir isso de um vizinho ou de uma pessoa distante? Eu tenho que conceber que nós todos estamos reunidos aqui, por exemplo, até com pretextos diferentes. Alguns vêm por interesse, outros vêm, na maioria das vezes, pela dor, né? Outros vêm por curiosidade, outros vêm por amor. E eu tenho que entender cada uma dessas intenções, porque o que importa é a finalidade. É que você chegue ao objetivo. E qual é o objetivo? Que você venha e que você consiga retirar algo de bom. Se você conseguir retirar algo de bom, eu estou satisfeito. Não me interessa se você veio pela dor, não me interessa se você veio porque você é um curioso, porque você ia passando e de repente resolveu esperar alguém aqui dentro para não ficar na rua. O que importa é que você encontre nessa casa alimento espiritual e que faça você refletir. Porque o que eu acho de mais magnífico no Espiritismo é que ele desperta um juiz. Mas o juiz não tem toga. O juiz não sentencia. Esse juiz, na verdade, é sua consciência, que eu costumo chamar que é a semente divina depositada na sua alma. Se todos nós somos filhos de Deus, herdamos algo dele, e herdamos exatamente a divindade. Quem disse foi o Cristo. Vós sois deuses, façam brilhar a vossa luz. Esse juiz, ou seja, essa consciência, dentro do Espiritismo, começa a gente fazer assim, ó. Ih, rapaz, eu não vou fazer isso não, que está errado. Aí eu vou e faço. Mas eu começo a me sentir incomodado. Eu fiz. É bem interessante, é mesmo assim, eu fiz. Com o tempo, eu vou alcançando um passo a mais. Nossa, isso é errado. Eu não posso nem pensar em fazer isso. E aí eu consigo refrear. Mas o melhor de tudo é o seguinte: eu tenho a consciência plena do fazer o bem e fazer o mal conforme o livre-arbítrio. Mas eu sei que tudo se submete a uma lei chamada de semeadura. Que o que eu fizer de bom ou o que eu fizer de não bom vai repercutir no meu destino. E que meu destino não se extingue com a morte do meu corpo físico. E aí eu não ajo com irresponsabilidade, porque eu não presto contas ao fechar os olhos. Simplesmente eu vou continuar prestando contas. E aí Jesus dizia: daí não sairás até que pagues o último centil. Vamos lá. De onde vêm as semelhanças morais que existem algumas vezes entre pais e filhos? Muito simples. São espíritos simpáticos, atraídos por tendências de semelhança. Eu encontro um amigo, uma pessoa que eu nunca vi na vida e de repente eu digo: mas rapaz, que coisa boa falar com fulano. Eu ligo para fulano, me dá uma energia. Eu encontro com fulano, eu estou mal, eu fico bem. Eu tenho uma notícia boa, minha vontade é partilhar com fulano. Então eu digo assim, que eu tenho afinidade com fulano. E aí, isso também acontece com filhos, pais, irmãos que têm uma linha moral parecida. Não é porque um mandou que o outro fizesse, é por afinidade. É porque se agruparam por tendências. E a física é muito clara nisso. Sempre dou o mesmo exemplo. Pega uma pedra de ímã, quebra ela, bota os lados que se atraem, o que é que ela faz? Vira os polos opostos, o que é que ela faz? E aí, o que é que a inteligência divina faz para que esses polos opostos, enquanto espíritos, deixem de se repelir? Pega e bota dentro de uma casinha e diz: você é filho e você é pai. Podem se repelir aí dentro, mas vocês vão aprender a se respeitar. Se isso não acontecer, voltam. Grande finalidade do parentesco corporal.
Bem, para terminar, eles concluem dizendo: há, pois, duas espécies de famílias, aquelas unidas por laços corporais, aí vejam que definição, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e frequentemente se dissolvem moralmente ainda na vida atual. É a coisa mais fácil de você comprovar, é isso. E é triste. Irmãos que se amavam e se reuniam no final de semana, papai faleceu, deixou o patrimônio, acabou o amor. É meu advogado para lá, meu advogado para cá. Eu tenho família, você também tem. Eu fiquei mais com o papai, você ficou menos. Eu ajudei mais, você nunca apareceu. É triste. Significa que a família, por consanguinidade, ela é muito frágil. Ela é muito frágil. Bem, as famílias, no seu sentido espiritual assim entendidas, além de ser duráveis, se fortalecem pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos através de diversas migrações da alma. Então, o que é que acontece? É tão bom você constituir, de fato, uma vinculação espiritual com o outro, que não precisa ser seu irmão, pode ser o seu amigo, o seu vizinho, que quando ele parte, quando você parte, o sentimento é certo de que você vai reencontrá-lo. E aí eu lembro de Ghost, que faz muito tempo, da cena final de Ghost, né? Que foi maravilhoso quando ele consegue falar com a esposa, a Molly. Ele diz para ela o seguinte, ela consegue vê-lo, né, já de partida, e ele diz para ela: Molly, é surpreendente. Você precisa ver. Nós levamos, a única coisa que nós levamos é o amor. Veja que coisa maravilhosa. E é de fato a única coisa que levamos. E ele diz isso para ela, que a única coisa que leva é o amor. Os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. Por fim, a maravilhosa finalidade, que é uma frase que nós sintetizamos, que diz o seguinte: só o amor justifica. Amar é a verdadeira e única finalidade. E aí, se nós fôssemos pensar num todo, na vida do Cristo, esse que foi o maior expoente, se você pudesse reduzir tudo que foi escrito, todos os segmentos religiosos compatíveis com a divindade, com Deus, você poderia resumir tudo em aprender a amar. Não precisaria mais de nenhuma... Inclusive eles dizem, está tudo resumido. Eis que tudo está resumido em todas as leis e em todos os profetas. É o amor. Só o amor constrói. Se você for capaz de, nessa existência, construir laços duráveis de amor, você tenha certeza que você acrescentou. E acrescentou muito à sua existência. Então, meus irmãos, desculpem o atraso aí, eu ultrapassei 5 minutinhos para concluir, mas concluo com grande prazer. Espero que nós tenhamos ficado com essas sementes de reflexão. Porque nas conversas, que eu chamo conversas e não palestras, o meu objetivo é fazer duvidar, ou seja, é fazer pensar, é refletir. Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja. Então, meus irmãos, vamos relaxar os nossos corpos, mantê-los numa posição adequada, a fim de que nós possamos aproveitar ao máximo esse momento, que é um momento de prece em que os trabalhadores extrafísicos dessa casa se dedicam a trazer aquilo que é necessário a cada uma de nossas individualidades.
E através dessa prece de joelhos espirituais, nós rogamos, Senhor Jesus, Mestre misericordioso, nosso irmão maior, Tu que aqui tivestes, transitasse entre nós, ocupando um corpo físico, autoriza, amado irmão, a todos os espíritos devotados, trabalhadores de luz, a transitarem agora dos laboratórios celestiais, portando as substâncias medicamentosas divinas, de acordo com a necessidade de cada um de nós, revestindo-nos de paz, equilíbrio, saúde, amor, para que nós possamos enfrentar as dificuldades, os obstáculos de cada dia de nossa existência. Senhor Jesus, abençoa essa casa, não só na sua extensão física, mas na sua extensão espiritual, para que ela continue beneficiando tantos quantos espíritos forem necessários e que procurem esse local de paz, de amor e de acolhimento. Que aqui nós possamos receber as energias dos laboratórios divinos, retornar aos nossos lares e compartilhar, não só com a nossa família corporal, mas no nosso ambiente de trabalho, com a nossa vizinhança, na nossa sociedade. Senhor Jesus, somos gratos por tudo que nos destes, desde as benécias às dificuldades. Abençoa a todos, em especial aqueles que mais necessitam, que se encontram nas ruas, escravos das drogas, da dependência de vícios diversos. Abençoa essas criaturas que têm uma larga e dolorosa caminhada. Que faça ser semeado nos nossos corações o amor que o Divino Mestre aqui esteve para plantar. Que assim seja.